Aleluias. Diga comigo assim: o meu socorro vem de Deus. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, na tua presença a tua igreja se encontra nesta hora reunida, prestando um culto de louvor e adoração ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já realizou aqui essa noite, mas pedimos que o Senhor continue a falar conosco através da tua gloriosa e poderosa palavra. Abre a nossa mente, nosso entendimento, e o que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para falar conosco nesta hora, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. O salmista diz assim, no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí ele continua dizendo assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode repetir comigo esse versículo 2? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, tem uma diferença grande entre ajuda e socorro. Certamente, se eu perguntar aqui, todos nós precisamos da ajuda de Deus. Mas tem pessoas aqui essa noite que estão precisando de um socorro de Deus para a sua vida. Você quer ver a diferença entre ajuda e socorro? Há uns 2 anos atrás, eu estava com a minha família lá no Mato Grosso, e nós temos assim, toda vez que nós entramos num avião, nós oramos, e eu faço isso particularmente, eu estou sozinho, se eu estou com a família, nós oramos, damos as mãos e oramos. E nós falamos, Senhor, nos ajude, que seja um voo tranquilo, que o Senhor seja o piloto deste avião, livra-nos, ó Deus, de turbulências, que tenhamos um voo na paz, nos ajuda aqui, Senhor. Não é verdade? Agora, decolamos, oramos e decolamos. Passou 1h30, o voo era de aproximadamente 2h35, 2h40. Passou-se aí 1h30 e o piloto, o comandante chama no microfone e fala assim, senhores, nós teremos que voltar e fazer um pouso de emergência em Cuiabá, porque nós estamos com alguns problemas na aeronave. Aí, meu irmão, você pede socorro. Jesus, socorre a gente aqui! E fomos e pousamos no aeroporto de Cuiabá. Primeiro que ele, no meu ponto de vista, ele foi muito imprudente, que ele poderia avisar quando estivesse chegando. Ele foi avisar depois de... A gente ia levar 1 hora para chegar, para voltar para Cuiabá. Aí nós passamos 1 hora naquela tensão. Pousamos. Ficamos ali por umas 3 horas para o conserto da aeronave. E aí, Senhor, está tudo certo, embarcamos novamente e decolamos de novo. Voamos mais uns 40 minutos, o abençoado do comandante novamente. Senhores passageiros, informo que a aeronave continua com problema, nós vamos ter que voltar novamente para Cuiabá. Aí nós não só pedimos socorro, nós clamamos por socorro, irmão. E aí parecia uma coisa, qualquer barulhinho que dava no avião, sabe que tem hora que a aeronave começa a posicionar para pouso, ele parece que ele dá uma segurada nos motores, fica meio silencioso, aí nós tivemos aquela sensação que o avião tinha perdido. Olha, irmãos, foi terrível. Resumindo, depois que nós pousamos, graças a Deus, nunca orei tanto na minha vida. Depois que nós pousamos, eu não entro nesse avião mais nem por nada mais desse mundo. Deus já deu 2 livramentos. Só não entende quem não quer. Aí ficamos ali mais horas, enfim, irmão. Aí mandaram uma outra aeronave, vimos, que todo mundo falou, a gente não vai entrar nesse avião mais não. Aí veio um avião lá de Vitória da Conquista buscar a gente em Cuiabá, nós fomos sair. O voo que é para durar 2 horas e pouco, do Mato Grosso aqui, dá para ter ido, irmão, lá na Europa. Levou quase 13 horas para nós chegarmos em São Paulo. Mas, glória a Deus, nós chegamos, amém? Então, você entendeu a diferença entre ajuda e socorro? É isso aí.
Eu quero ler com vocês um versículo, que se encontra em Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Que diz assim a palavra de Deus. Em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te, põe-te pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa passagem aqui nos trazem alguns ensinamentos, justamente dessa questão do socorro de Deus. Este homem que nos relata nesse versículo, nesses que eu li, este era um homem, um judeu, pelo qual a Bíblia nos fala que a sua mão direita estava ressequida, seca, sem vida. E a mão direita, para um judeu, é algo muito mais importante do que conosco. Porque é com essa mão que o judeu come, é com essa mão que os acordos eram feitos, é com essa mão que se adorava a Deus. Então tinha uma série de fatores que prejudicava demais a vida deste homem. Sem contar que, por ele ser uma pessoa doente, certamente ele tinha muitas restrições sociais. Não era em todo lugar que ele poderia estar. Nesse fato aqui, os teólogos acreditam que esse homem não estava dentro do templo, dentro da sinagoga. Certamente ele estava do lado de fora, porque essa mão o impedia de poder entrar dentro do santuário. E a Bíblia nos fala que Jesus entra nessa sinagoga. É interessante a gente olhar para este texto com a ótica de Jesus. Jesus sabia que tinha alguém ali precisando de um socorro. E Jesus vai ao encontro dessa pessoa para poder operar ali o milagre na vida dela. E Jesus fez isso, assim como ele fez várias outras vezes, indo ao socorro, indo na onde o ser humano não consegue mais trazer a solução para o seu problema. E aí onde ele grita e clama por socorro. Lembra que Jesus fez isso em outras vezes, quando os discípulos estavam no meio da tempestade, sozinhos no barco. E a palavra de Deus nos diz lá em Marcos, no capítulo 6, que Jesus olhava e via aqueles discípulos num esforço tremendo, sem conseguir vencer a tempestade, porque os ventos lhe eram contrários. E eles já estavam cansados, fadigados. Já não tinha mais forças, e o barco já estava para ir a pique. Já estava se enchendo de água. E Jesus sai da praia e vai andando sobre o mar ao socorro daqueles discípulos. Isso aconteceu tantas outras vezes. Jesus, certa feita também, por causa de um único homem, atravessou todo este mar da Galileia novamente. Jesus, por causa de uma única pessoa, Jesus enfrentou uma grande tempestade para ir socorrer um homem que tinha uma legião de demônios e para libertá-lo. Outra vez, Jesus vai a um local chamado Tanque de Betesda, que havia em Jerusalém, da qual havia ali um homem, 38 anos. Irmãos,
38 anos, à beira daquele tanque, esperando para ser curado. E Jesus sabia que aquele homem estava ali. Jesus saiu de onde ele estava, sozinho, e atravessou toda Jerusalém, e foi lá na porta das ovelhas. E Jesus foi ali, ao socorro daquele homem, que só olhava as águas sendo agitadas por um anjo, que a Bíblia nos diz que de tempos em tempos, um anjo descia ali, e agitava as águas, e o primeiro que entrasse, era curado de qualquer mal. E aquele homem passou 38 anos, vendo pessoas sendo curadas. E Jesus chega diante dele e pergunta: você quer ser curado? E ele fala assim: querer eu quero. E é por isso que eu estou aqui. Fazem 38 anos, olhando para este tanque. Só que eu não tenho ninguém que me ajude, que me socorra quando as águas são agitadas e me jogue, me leve, porque ele por si próprio não conseguia ir, e me leve e me coloque no tanque, porque era apenas o primeiro que entrasse, seria curado. E Jesus falou com ele: olha, levanta, eu hoje estou aqui para te socorrer, não precisa de água, não precisa do anjo agitar as águas, eu estou aqui ao teu socorro, eu sou o teu socorro, levanta, toma a tua cama e vai embora para a tua casa. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou, porque Jesus foi ao socorro dele. Amém? E não foi diferente com este homem na sinagoga. Jesus sabia que tinha ali um homem com este problema. A Bíblia não nos relata quanto tempo esse homem tinha essa mão ressecada. Imagina, a mão, pele e osso, totalmente sem vida. E aquele homem estava ali, com vergonha certamente daquela mão, e aquele homem limitado, e Jesus foi ao socorro dele. Jesus entra naquela sinagoga para promover um milagre na vida daquele homem. Jesus também nos vê aonde nós estamos. Isso é muito interessante, porque Jesus entra naquela sinagoga, e a Bíblia nos fala que ele viu este homem e disse para ele assim, e disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te, põe-te em pé no meio. É impressionante essa situação, irmãos, quando Jesus entender que Jesus nos vê. Sabe, naquela sinagoga, o dia está cheio, num sábado. Era um dia principal. É um dia que os judeus se reuniam para ler o Pentateuco. E ali estava este homem, no meio daquela multidão. Mas Jesus o via. Sabe, eu quero dizer para você que às vezes você está aqui, às vezes você senta aí no fundo, ou no meio dessa multidão, mas eu quero que você tenha a certeza e a convicção que o Jesus está te vendo. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece o seu problema, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece o que está seco na sua vida, Ele conhece aonde está a dificuldade, Ele está te vendo. É tão impressionante como Jesus nos vê e o socorro dele vem. E Ele está sempre prontamente nos chama. Olha, eu lembro de uma situação, tem coisas que ficam marcadas na nossa vida. E a gente pensa, poxa, será que Jesus está nos vendo mesmo, diante de todos os problemas que nós estamos passando? E aí a gente começa a ver o agir de Deus, o socorro de Deus, e nós mudamos a nossa mente, o nosso modo de pensar, a nossa fé, a partir do que outros problemas vão acontecendo. Eu lembro que uma situação que nós estávamos para mudar para São Paulo, eu era um adolescente ainda de Minas, nós estávamos para mudar para São Paulo. E eu lembro que para a gente pagar todas as contas, a família pagar todas as contas que nós tínhamos, eu precisaria vender algo que eu tinha que eu gostava demais, que era uma moto.
E essa moto era algo assim que todas as vezes, eu acho que não tinha uma semana que alguém não perguntava para mim, você não vende essa moto não? Eu falei assim, não, essa aqui não, essa aqui é o meu xodó, essa aqui eu não vendo não. Pô, essa moto é muito bacana, você não vende essa moto? Eu falei, não vendo. E assim aconteceu várias vezes. E o dia que eu precisei vender essa moto, eu falei com meu pai assim, deixa eu ficar com ela até o último momento, próximo da mudança, porque é só eu abrir a boca eu vendo ela. Meu pai, olha, tudo bem, mas nós precisamos, urgentemente, nós não temos como mudar daqui e sanar todas as dívidas que nós temos aqui sem vendê-la. E tinha o telefone, também naquela época o telefone valia dinheiro, viu irmãos? Os jovens aí não sabem, mas o telefone já valeu muito dinheiro. Amém? Quem sabe, diga amém, por favor aí. Olha, não é só eu que tenho mais de 50 aqui não. E nós já tínhamos vendido o telefone e precisava vender a moto. E aí quando deu uma semana para poder, o prazo de nós mudarmos, eu falei assim, agora pai, eu vou sair então, vou colocar a moto à venda. E assim eu fiz. Nós morávamos lá em Minas, numa rua sem saída. E essa rua era bem arborizada. Eu morava do meio para o fim da rua. Mas do meio para o fim. E eu me lembro que eu saí para vender a moto, irmãos, e passou segunda, eu não vendi a moto. Passou terça, quarta, quinta, não sei quantos dias passou, sei que passou a semana toda, eu não conseguia vender a moto. E nós começamos, falei assim, Senhor, me ajuda a vender essa moto. O primeiro dia. Eu falei, Senhor, me ajuda a vender essa moto. E aí foi passando os dias. E eu não conseguia vender. Todas as pessoas que me perguntaram se eu queria vender, eu fui nelas. Falei, gente, estou vendendo a moto. Ah, rapaz, olha, mas eu não vou poder agora não tenho mais o dinheiro, gastei o dinheiro. Irmão, aquilo foi apertando o meu coração. E aquela responsabilidade foi caindo sobre os meus ombros. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa na hora do almoço, já tinha gastado todas as minhas fichas. Já tinha ido tudo aonde eu poderia ir. E eu cheguei, coloquei a moto em cima da calçada, entrei em casa e falei assim, mãe, eu não sei mais o que fazer. Não consigo vender a moto. E minha mãe, uma mulher de fé, sempre me ensinou isso, mulher de Deus. Ela falou assim, filho, vamos pedir a Deus. Ele vai enviar o socorro. Irmãos, eu servi o meu prato e nós oramos. Antes de eu começar a comer, eu escutei lá, batendo palma na frente da casa. E eu fui lá. Uma janela assim, a nossa casa lá não tinha garagem, então a janela era bem assim na calçada. E eu cheguei assim, tinha 2 jovens. Bom, a moto não tinha placa de vendas. Olha só como é que Deus faz, como é que Deus entra com a providência, como é que Deus nos vê a nossa necessidade e como Ele envia o socorro. E eu estava ali, o rapaz chegou assim, 2 rapazes de uma cidade vizinha. Lembra-se que eu morava numa rua sem saída. Não era trânsito para nada. Aqueles rapazes chegaram lá e falaram assim, por um acaso essa moto é sua? Eu falei assim, é. Por um acaso você não vende ela não? Eu falei, vendo. Eu estou interessado em comprá-la. Olha, irmãos, pois aqueles 2 jovens, compraram aquela moto de uma outra cidade, que nunca tinha me visto, nunca tinha visto aquela moto, mas foi o socorro de Deus para a nossa vida. Deus é fiel. E eu quero dizer para você que entrou aqui, que está me ouvindo aí, assistindo essa programação, este culto, que o Senhor é o socorro. Ele vê você na angústia que você está passando, na necessidade que você está passando, e Ele vem ao seu socorro, porque Ele te ama e Ele se compadece de você. Todas as vezes que Jesus enviou o socorro, Ele sempre colocou que Ele tinha compaixão das pessoas. Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira, antes de Filipe chamá-lo. Jesus olhou e viu Zaqueu em cima daquela árvore. E Jesus passou e sabia que Zaqueu estava ali. E Jesus falou para Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Hoje chegou salvação para a sua casa.
o salmista diz assim, abre aí o Salmo, põe para nós aí, irmãos, o Salmo 139, versículos 7 a 10. Eu quero ler juntamente com os irmãos. Salmo 139. Vamos ler juntos? É impossível... Ô, irmão, volta aí, calma aí. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também. Se subo, se tomo as asas da alvorada e me destenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Entendeu, irmãos? Não importa onde você vai, o Senhor te vê. Nada nos afasta da presença do Senhor. Então, às vezes, você está aí, passando uma luta tremenda, passando uma dificuldade enorme. Eu quero dizer para você, Deus está te vendo. Você não foge da presença dEle. Ainda que você construa nos céus, ainda que seja no mais profundo mar, a presença de Deus está ali, o Senhor está te vendo e Ele há de enviar o socorro para você. Amém? Glória a Deus. O que Jesus fez com este homem? Jesus chamou este homem, levanta-te, põe-te em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Versículo 9 de Lucas 6. Então Jesus lhe disse, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez. Ele estendeu sua mão. E a mão lhe foi restituída como a outra. Foi curado instantaneamente naquela hora daquele mal. Jesus tem compaixão, irmãos. Jesus sempre tem compaixão. Quando aquele leproso de Marcos capítulo 1 chegou diante de Jesus, e aquele leproso perguntou, Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus, movido de compaixão, disse assim, quero ser limpo. Certa feita Jesus desceu, estava no barco, em Mateus capítulo 14, versículo 14, Jesus saiu do barco, e a Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, curou todos os enfermos. A Bíblia também nos fala que Jesus, quando estava caminhando, e aquela mulher que estava levando o filho para ser sepultado, aquela mulher que morava numa cidade chamada Naim, já era viúva e tinha o seu único filho, e aquele filho também morrera. E Jesus chegou ali. Jesus viu a situação daquela mulher. Jesus não passou ali por acaso. É interessante que Jesus teve 3 situações que Jesus encontrou com a morte. Jesus encontrou com a morte quando a morte ainda estava dentro da casa. Que quando Jesus encontrou a filha de Jairo. A menina estava deitada, morta numa cama, dentro da casa de Jairo. A segunda situação que Jesus encontrou com a morte foi no caminho para o cemitério. E Jesus encontrou com essa mulher e parou o enterro. E ali Jesus ressuscitou aquele menino. E a terceira vez Jesus encontrou com a morte no cemitério, aonde Lázaro estava sepultado já fazia 4 dias. E a Bíblia nos diz que Jesus chegou ali também, 4 dias depois da morte de Lázaro, e ordenou que Lázaro saísse para fora. E eu quero dizer para você, meu irmão, talvez você está em um desses processos, precisando de um socorro em um desses processos. Só porque está morto, você acha que não tem mais jeito. Às vezes alguma coisa que está morta dentro da sua casa, não sei se é o seu casamento, eu não sei se é o seu relacionamento com a sua família, eu não sei se é os teus problemas familiares, seu relacionamento, um filho que você acha que não tem mais jeito, que já morreu, não tem mais saída. Eu não sei se é o seu relacionamento, seu casamento, que você já está dando como morto, mas ainda está dentro da tua casa. Eu não sei se também se você pode estar a caminho do cemitério e indo sepultar. Você já tomou a decisão de sepultar.
Você já tomou a decisão que não tem mais jeito e já está levando para o cemitério para botar uma pedra em cima e acabar com a história. Eu não sei se você talvez está aqui, já sepultou, já colocou uma pedra na frente e já disse está tudo acabado e já faz um tempinho. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar para a tua vida. Não importa qual é a fase que a sua dificuldade, daquilo que está morrendo, daquilo que está morto, onde quer que esteja, em qualquer uma dessas fases. O Senhor tem poder para trazer a vida nesta noite, porque Ele vem ao teu socorro, Ele te vê e Ele tem compaixão de você. E Ele está dizendo, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus, porque Ele é Deus. Ele é especialista em restauração. Você sabe o que é restauração? É voltar à fase de novo. A Bíblia nos diz aqui que Jesus restaurou a mão daquele homem, como a outra que era sã. A mão estava morta, ressequida, sem vida. Mas Jesus é especialista em restauração. E ele está aqui essa noite, falando para você, que Ele vai ao seu encontro, que Ele vê aonde você está, e que Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida. Não importa se seja a área da saúde, não importa se seja numa área profissional, não importa se seja na tua área de relacionamento ou da tua família. O Senhor tem poder para restaurar. Só que olha só o que Ele fez. Eu queria pedir para o irmão aqui do teclado subir aqui. E eu já estou terminando. É importante, irmãos, duas coisas aqui que me saltam aos olhos. Jesus disse assim, olha, vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e sai do lugar que você está. Levanta e vem para mais perto de mim. Esse ato esse simbolismo tem algo muito importante. Que você deixar a condição que ele estava e vir por uma situação nova. Deixar da condição, olha, eu estou te vendo. Eu quero restaurar. Eu entrei aqui por causa de você. Entende o que Deus está falando? Eu entrei aqui por causa de você. Se eu sou o teu socorro, se você crê que eu sou o teu socorro, Ele entrou aqui. Isso aqui, irmão, sem nós, Jesus não estaria aqui. Jesus está aqui porque você está aqui, porque eu estou aqui. E Ele veio aqui para nos trazer o socorro. O socorro que nós estamos esperando. A dificuldade que você está passando, ela não é o ponto final. Essa situação não é o ponto final. Mesmo que esteja morto. Essa situação é para que Deus possa mostrar a glória dEle na sua vida. Para que Ele possa mostrar o poder dEle na sua vida. O salmista, quando olhou para o monte e perguntou, ele disse algo com convicção: o meu socorro vem. O meu socorro vem. E o socorro para aquele homem com aquela mão morta veio naquela hora. O socorro para aquele homem que 38 anos estava à beira daquele tanque veio naquele momento. Porque Jesus nos vê e quer nos restaurar. Não importa qual seja a sua situação. E Ele veio. E ele falou outra coisa: põe-te em pé. Eu convido a todos a ficarem em pé. Sabe, e Ele disse mais. Além de vir para o meio, Jesus falou assim: estende as tuas mãos. A partir do momento que Ele estendeu a mão dele, ficou em evidência o problema que ele tinha. Certamente ele andava com a mão coberta. Ele não expunha o problema dele. Sabe? A partir do momento que você estende as suas mãos, o simbolismo é o seguinte: é você demonstrar o teu problema. É você expor a sua dor. É você expor a sua deficiência. É você expor a sua vergonha. É você expor a sua necessidade. Certamente a mão daquele homem trazia muito constrangimento e muita vergonha para ele. Mas Jesus falou assim: olha, põe-te em pé. Vem para cá e expõe diante de mim o teu problema. Exponha diante de mim a tua dor. Exponha diante de mim o que está te afetando.
exponha diante de mim, porque eu vou restaurar para a glória do meu nome. E eu quero orar por você, que está precisando de um socorro de Deus, e essa palavra falou ao teu coração, e o Senhor está falando contigo: venha aqui na frente, põe-te em pé aqui no meio, e coloca diante de mim o teu problema. Venha, pode sair do seu lugar. Nosso tempo hoje é curto, eu quero orar por você, e você que precisa do socorro da parte de Deus, um socorro nesta hora, e você sabe que Deus falou com você, e você sabe que você está precisando sair de onde você está e colocar diante de Deus: olha, Senhor, está aqui o meu problema. Exponha diante do Senhor, e Ele vai te socorrer, porque Ele é Deus, porque Ele te ama, e além de tudo, Ele tem compaixão de você. Você sabe o que é ter compaixão? É sentir a tua dor. Vem mais para cá, gente. Sabe o que é ter compaixão? É sentir a tua dor. Compaixão é sentir o que você está sentindo. Compaixão é chorar com você. Compaixão é saber que você precisa e que Ele pode fazer. E se Ele é o teu socorro, estenda diante dele. Estende as tuas mãos assim, ó. Faz comigo assim, ó. Vocês estão aqui na frente, como se eu estivesse mostrando nas tuas mãos o problema que você trouxe diante do Senhor. Estende as tuas mãos assim, como se mostrasse: Senhor, está aqui o meu problema. E nós vamos orar, e o socorro vai vir para a glória de Deus, porque Deus está neste lugar. Tem uma irmã que entrou aqui, eu contei testemunho na quarta-feira, e vou falar isso para fortalecer a tua fé. Eu não ia dizer, mas o Espírito Santo está colocando no meu coração aqui. Tem uma irmã que chegou aqui, uma jovem. Ela entrou nessa casa, na Igreja Batista Central. Ela entrou aqui depois de tentar 4 vezes o suicídio. Ela entrou aqui depois de estar com o seu emprego, perdido o seu emprego. Ela entrou aqui depois de ter perdido o seu pai, morto pela Covid. Ela entrou aqui numa depressão profunda, destruída. Mas o Senhor veio ao encontro dela. E hoje ela está restaurada. Ela está livre da depressão. Hoje Deus já preparou um emprego maravilhoso para ela. Hoje é uma jovem que está aqui e sorri o tempo todo. Hoje ela pode dizer: o Senhor me socorreu. O Senhor me viu a minha tristeza. O Senhor me viu na minha angústia. E o Senhor me ajudou. E é isso que o Senhor vai fazer para a tua vida agora, nessa noite, nesta hora. Vamos orar. Soberano Deus. Igreja, estende a mão para cá. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença, Senhor, nós estamos nessa hora, e a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor é socorro bem presente. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o socorro bem presente, presente na hora da angústia, presente na hora da dificuldade. O Senhor é o nosso socorro, meu Deus. Nós estamos olhando para vários lugares, para montes, para os altos, mas nós estamos esperando no Senhor o nosso socorro. Meu Deus, está aqui, Pai, essas pessoas com as mãos estendidas, Pai, conforme aquele homem fez, conforme o Senhor pediu para aquele homem que ele fizesse, que tinha aquele problema na mão, aquela mão estava morta, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor veio ao socorro dele e trouxe ajuda, Pai. Contempla agora, Senhor, a cada mão estendida agora, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, a cada dificuldade apresentada diante do Senhor, meu Deus, Pai, venha ao socorro, meu Deus. Oh, Espírito de Deus, vem agindo nessas vidas, vem trazendo a solução, vem trazendo o socorro, vem restaurar, Senhor, restaurar aquilo que está morto, Pai, restaurar aquilo, Senhor Deus, que já está enterrado, Senhor, ressuscita nesta hora, Pai, sonhos, Pai, ressuscita nesta hora, Senhor Deus, situações das mais adversas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, venha ao socorro do Teu povo e opera um milagre, porque nós confiamos em Ti. Nós esperamos por Ti, e assim nós orando, crendo em nome de Jesus. E se você crê na palavra de Deus, aplauda ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus.